Que bom que você está aqui nessa noite. Nós vamos ser tão acrescentados pelo Senhor. Eu não tenho dúvida de que existe algo da parte de Deus que vai ser compartilhado. E nós seremos ricamente edificados. Amém? Aleluia. Então fica pronto. Olhe para o seu irmão e diga: fica pronto. Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. A partir do versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 7. Nós vamos ler até o 9. Eu queria que você não se distraísse, querido. Amém? Sabemos que está chovendo, tem alguns barulhos que não são comuns, né? Mas não deixa nada tirar de você aquilo que Deus quer acrescentar nessa noite. Amém? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz o seguinte. Acompanha comigo. Lançando sobre ele, ou sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Feche seus olhos. Pai, eu te dou graças por tua palavra nessa noite, Pai. Ela é vida para nós. Ela é o pão vivo que desceu do céu. A tua palavra é o pão que amassou o diabo, Senhor. A tua palavra é vida para nós, Senhor. Ela é espírito e vida para nós. Nós exaltamos a tua palavra, reverenciamos a tua palavra e contamos com o auxílio do teu Espírito Santo, aquele que inspirou os homens de Deus a escreverem a tua palavra. Hoje esse Espírito habita em nós e é ele que nos traz clareza, revelação, entendimento e nos guia a toda a verdade. Te damos graças em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Esse texto ele deixa muito claro que nós temos um adversário. Nós não, como igreja, nós não negligenciamos essa verdade. De fato, temos um adversário. E é interessante que a Bíblia, ela nos orienta, inclusive, a não ignorarmos os ardis do diabo, os intentos do diabo. Ardis, intentos ou planos, isso significa que o diabo tem planos, ele planeja coisas a nosso respeito, ele planeja coisas para tentar nos tirar do propósito, para tentar nos derrubar, para tentar de alguma forma nos atingir. Ele tem planos. E a Bíblia deixa isso muito claro e diz: ei, não ignore os planos do diabo, os ardis do diabo. Agora, veja bem, esse texto que nós lemos diz que ele está procurando alguém que possa tragar. Se ele está procurando alguém que possa tragar, isso me mostra que ele pode tragar alguns, ou ele não estaria procurando alguém. Não são todos, porque se fossem todos, ele não precisaria procurar. Mas é fato que ele consegue tragar alguns, porque a Bíblia diz que ele está ao derredor, bramando como leão, esperando alguém, ou buscando, ou procurando alguém que ele possa tragar. Agora, quem são esses que o diabo pode tragar? Esse texto que nós lemos, lá no versículo 8, ele diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. Nós começamos no versículo 7, mas no versículo 8 diz: sejam sóbrios e sejam vigilantes. Ser sóbrio e vigilante aqui nesse texto, ele traz uma sugestão para nós, traz uma ideia de que nós devemos nos manter atentos e não negligenciar uma orientação que vem logo no verso anterior, porque a Bíblia se explica pela Bíblia. Um texto, ele não está fora de um contexto. Quando ele diz, sejam sóbrios, sejam vigilantes, ele está se referindo a algo, e dentro desse contexto, está nos orientando a não negligenciar uma orientação que vem no verso anterior, lá no versículo 7, que diz o seguinte: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ei, sejam sóbrios, vigiem, não negligenciem esse princípio, lancem sobre Jesus toda a ansiedade, porque é Ele que cuida de vocês. Agora, lançar a ansiedade não depende de Deus,
depende de nós. Nós não podemos pedir que Deus tire de nós a ansiedade. Essa é uma oração que não é bíblica. Senhor, tira de mim a ansiedade. Não, a Bíblia diz, lance sobre Ele a ansiedade. A questão é, queridos, que no que diz respeito à ansiedade, ou nós lançamos ela fora, ou ela vai acabar controlando as nossas vidas. Nós só temos duas escolhas a fazer: lançar sobre Jesus a nossa ansiedade, ou permitir que a ansiedade nos controle. E, de fato, existem pessoas que são controladas pela ansiedade, porque negligenciaram esse princípio. Aqui diz, ei, seja sóbrio, seja vigilante, não negligencie esta verdade, de que você deve lançar sobre ele a ansiedade. Pessoas que negligenciam esse princípio, são pessoas que são controladas pela ansiedade. Agora, veja bem, queridos, a ansiedade nada mais é, eu já falei isso num outro momento, nada mais é do que uma expectativa negativa do futuro. O que é a ansiedade? A ansiedade se refere a coisas que estão por vir. Ninguém fica ansioso por coisas passadas, ninguém fica ansioso por coisas presentes, fica ansioso por coisas futuras. Mas a ansiedade, ela é gerada por uma expectativa negativa de coisas que estão por vir. E é interessante, queridos, que a ansiedade, ela abre a porta para o medo. A ansiedade, ela faz um convite para o medo entrar. E o medo faz um convite para o problema se manifestar. Uma coisa leva a outra. Quando nós não lançamos a nossa ansiedade sobre Jesus, a ansiedade passa a nos controlar. E quando a ansiedade nos controla, a ansiedade vai abrir a porta para o medo. E o medo vai abrir a porta para o problema. Uma coisa leva a outra. Fato é que Jó 3,25, Jó diz o seguinte: olha, o que eu temia me sobreveio, e o que eu tinha medo me aconteceu. Ou seja, ele tinha medo de algo, e justamente aquilo que ele temia, justamente aquilo que ele tinha medo, acabou lhe acontecendo. Ou seja, provavelmente ele estava vivendo essa realidade. Um coração preocupado, ansioso, um coração ansioso que abriu a porta para o medo, e o medo convidou o problema para se manifestar. E é tão importante nós entendermos essas coisas, porque quando entendemos essa verdade, nós então não somos de fato mais escravos do medo. Não ser escravo do medo não é uma declaração apenas, é uma realidade de vida, de comportamento. Quando você decide andar em linha com a palavra de Deus, pronto, você saiu da escravidão do medo para viver uma nova realidade de vida de fé, que te faz viver além das circunstâncias, olhando pela perspectiva de Deus. Sabe, queridos, é mais ou menos como que a ansiedade convida o medo, e o medo, ele vai abrir a porta para o problema, mas o oposto disso também é verdade. A fé, ela funciona como uma chave que trava a porta. O problema, ele vai bater, mas a porta está fechada. Fechada por quê? Porque a fé, ela bloqueou aquela entrada. A fé impediu a entrada. A fé, ela criou uma barreira. O medo não tem mais acesso. E se o medo não tem mais acesso, logo o problema também não tem. Porque o medo, ele abre a porta para o problema se manifestar. Mas quando fé chega, a fé te deixa persuadido pela palavra de Deus. Você tem convicção. O que rege a sua vida mais não são sentimentos. O que rege a sua vida mais não é uma perspectiva negativa de futuro. O que rege a sua vida é aquilo que Deus disse a seu respeito, e isso basta. Ninguém mais muda essa verdade estabelecida em nosso coração. A fé tem essa capacidade. E sabe, queridos, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu espírito de medo. Está dizendo que medo é um espírito. Deus não nos deu espírito de medo. Mas então vem dizendo a sequência do versículo aquilo que de fato Ele nos deu. Não foi espírito de medo que Deus nos deu, mas espírito de poder, de amor e de moderação. A palavra moderação aqui, a definição dessa palavra é autocontrole. Eu podia ler dessa forma: Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de poder. Ei, se Deus te deu espírito de poder, isso me mostra que tem poder disponível dentro de você. Pastor Rodrigo, vem cá.
Bota o dedo ali. Agora. Ele só não tomou um choque porque a tomada ela tem um sistema de segurança. Senão já era. Senão já era. O que eu estou querendo dizer é que você não está vendo. Mas ali dentro tem força suficiente para fazer funcionar qualquer coisa. Aleluia. Obrigado, pastor Rodrigo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus não te deu o espírito de medo, mas Ele te deu o espírito de poder. Um poder que é suficiente para ativar qualquer coisa. O entendimento errado disso, Senhor, manda teu poder, manda teu poder. Não, o poder já veio. Ele não vai mandar algo que já chegou, está dentro. Comece a usar o que você tem e você vai ter mais. Amém? Está dentro de você. Espírito de poder, mas também de amor. E o amor que é amor ágape. Ou seja, o poder para amar está dentro de você. Então não me venha com essa conversinha, eu não consigo amar. Não, você só não está usando o amor que está dentro de você. Porque o poder é para ativar o amor, para que ele se torne prático na vida das pessoas. E amar seus filhos é facinho. Eu quero ver amar quem fala mal de você. Eu quero ver você mandar entregar uma cesta básica na casa de alguém que passou meses falando mal de você. Isso é amor. Amém? Deus nos deu, não espírito de medo, mas esse espírito de poder, dínamos. A palavra poder aqui é dínamos. A palavra dínamo significa, ela deriva da palavra dinamite. Eu não sei quanto a você, mas quando numa pedreira é implodida as pedras, o que eles usam? Tem muita fortaleza que precisa ser destruída. Mas Deus já te deu o dinamite. Está dentro de você. Mas também nos deu o espírito de autocontrole. Ah, eu sou pavio curto. Não é não, você é carnal. Os glória a Deus diminui agora. Eu não estou nem aí. Autocontrole. Sabe, queridos, tem gente querendo controlar o diabo quando não controla nem a sua própria vida. Amarra o diabo e dá rasteira no diabo e não sei o que, mas tem uma vida toda desregrada. Mas Deus te deu espírito de poder, dínamos. Deus te deu amor no seu coração, foi derramado, não é gotas. Fé é uma medida, amor foi derramado de balde. Tem gente querendo andar em fé sem andar em amor, é discrepante. Mas Ele também te deu autocontrole. Olha só, queridos. Lembra que eu disse que a ansiedade, ela se inicia a partir de uma expectativa negativa de futuro. É daí que se inicia a ansiedade. Uma expectativa de coisas ruins. E sabe, queridos, nós precisamos começar a moldar a nossa mente segundo o padrão da palavra de Deus. Porque a nossa mente não pode ser regida pelo mundo. Se você alimenta a sua mente só com aquilo que o jornal diz, eu não sou contra ver jornal, eu assisto jornal. Mas a sua mente, ela deve ser moldada pela palavra de Deus. Até porque você não é cidadão dessa terra, você é cidadão do céu. Amém? E a cultura de lá que deve reger a sua vida, e não a cultura daqui. Amém? Agora veja bem, se a ansiedade ela se inicia a partir de uma expectativa negativa de futuro, ou de uma expectativa errada, na verdade, então eu vou citar aqui alguns textos para que nós possamos ser ajudados a ter a expectativa certa. Amém? Não adianta vir aqui e falar que talvez você está pensando em coisa errada. Meu papel é te ensinar a pensar a coisa certa. Amém? Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 6. Se você tem expectativa negativa do futuro, você vai sair daqui cheio de expectativa boa. Porque a Bíblia diz que o final é melhor do que o começo. E que nós vamos avançando de glória em glória. E que o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Olha só. Mateus capítulo 6, versículo 25. Diz assim. Mateus 6, 25. Até o 33.
Eu vou ler, você acompanha aí. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Lembra que aqui está falando de coisas futuras. Não fique ansioso por coisas futuras, é o que esse texto está dizendo. E então ele continua e diz, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado é 45 centímetros. E o texto continua e diz, e pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam, contudo, vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, ou não fiqueis ansiosos, dizendo, que havemos de comer? Que havemos de beber, falando de coisas futuras. Lembra que a ansiedade se inicia com uma expectativa negativa de futura. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que havemos de comer? O que havemos de beber? Ou com que nos havemos de vestir? Pois todas estas coisas os gentios procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Olha só, para um pouquinho, olha para cá. Ei, aqui não está dizendo que comer, vestir, beber não são coisas lícitas, pelo contrário. Aqui está dizendo que o seu Pai, quem é filho de Deus aqui? O seu Pai sabe que você precisa. Sabe, queridos, eu olho lá para casa, quem vai fazer as compras normalmente é eu e minha esposa, mais eu do que ela, não é? Graças a Deus, e deve ser assim. Mas normalmente quando a minha filha quer comer alguma coisa, ela não vai no supermercado, ela vai no armário, porque alguém já pensou antes. Você conseguiu entender o que eu quis dizer? Portanto, não fique ansioso pelo que você ainda vai comer, vestir, o que você vai fazer. Não se preocupe com isso. O seu Pai sabe que você precisa. Porque enquanto você se preocupa com isso, você perde o foco daquilo que é prioridade. É isso que esse texto está dizendo, porque a sequência diz, olha a sequência, verso 33 diz, mas buscai em primeiro lugar, diga primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que significa? Você busca Deus e Deus te acrescenta. Você busca o reino e você é acrescentado. Você não corre atrás da bênção, a bênção corre atrás de você. Deuteronômio 28 diz, todas estas bênçãos te perseguirão. Se você atentar para aquilo que a palavra diz, viver a palavra de fato, ei, não se preocupe com coisas. Eu não estou dizendo que ter as coisas, desejar as coisas é errado. Mas se isso está roubando a sua paz, aí sim está errado. Olha só, nós estamos falando aqui, citando alguns textos que vão nos ajudar a ter a expectativa certa. Esse já foi um bom texto, não foi? Mas eu vou citar mais alguns. Provérbios 23:18 diz que nós teremos um bom futuro e a nossa esperança não será frustrada. Que texto glorioso é esse? Ei, você vai ter um bom futuro. Como vai ser o seu futuro? Eu não sei, eu só sei que vai ser bom. Mas de onde é que você tirou isso? Da Bíblia? Foi meu pai que escreveu para mim. Está ali, está escrito, é meu pai. Ele deixou uma carta para mim, dizendo que o meu futuro vai ser bom. E diz mais, diz que a minha esperança não será frustrada. Além de ter um bom futuro, a minha esperança não será frustrada. É um segundo bom texto, não é? Eu vou citar mais um.
Jeremias 29:11 diz: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Ei, Deus está planejando. Enquanto você está descansando, Deus está assentado no seu gabinete, desenhando a sua vida. Meu filho Rodrigo, amanhã é segunda-feira, ele vai fazer um negócio e vou fazer dar certo. Meu filho Ezequiel amanhã vai empreender algo, eu vou fazer dar certo. Ele é meu filho. E eu aqui sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. E aí ele diz: que tipo de plano é esse? Ele diz: planos de paz. Diga paz. A palavra paz é a palavra shalom. Diga shalom. Shalom significa nada quebrado, nada faltando, tudo funcionando. Shalom significa saúde divina, provisão plena, vida abundante. Eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, diz outra versão. Planos de dar a vocês um futuro e um propósito. Ei, Deus planejou o seu futuro. O que nós precisamos fazer? Nos conectar com o coração de Deus e descobrir o plano dele. Senhor, tu tem um plano para a minha vida? Fala aí, meu pai, eu quero saber que plano. Ei, sabe que a Bíblia diz que o Espírito Santo revela as coisas que hão de vir. Nós teremos um bom fim. A nossa esperança não será frustrada, porque o nosso Pai está planejando o nosso futuro. Um futuro onde nada estará quebrado, nada estará faltando, em tudo seremos supridos, andaremos em saúde divina. Isso parece quase um conto de fadas, não parece? Parece ou não parece? Mas isso só se recebe pela fé, só se entende pela fé. Só quem é espiritual entende isso. Isso não é conto de fadas, isso é Bíblia. Bíblia, palavra de Deus, Escritura sagrada, só isso. Sabe, queridos, a Bíblia está recheada de textos que apontam um futuro melhor. Recheada de textos que sinalizam que nós teremos um futuro melhor. E nós precisamos ter essa expectativa em nosso coração, porque a ansiedade, ela é resultado de uma expectativa negativa de futuro. A ansiedade abre a porta para o medo abre a porta para o problema, e quando o problema se manifesta, nós entramos em derrocada. Você conseguiu entender o processo? Mas quando nós temos a expectativa certa, sabendo que teremos um bom futuro e a nossa esperança não será frustrada, porque o nosso Pai está planejando coisas, nós não abriremos mais margem para a ansiedade tocar o nosso coração. Sabe, queridos, de fato a Bíblia está recheada de textos que apontam para nós um futuro melhor, mas é fato que o diabo, ele está sempre trabalhando para ofuscar essa verdade. E muitas vezes, infelizmente, usando até pessoas que estão com o microfone na mão, para roubar essa verdade dos filhos de Deus, trazendo um evangelho condenativo, trazendo um evangelho de condenação, onde as pessoas saem do culto piores do que quando entraram, carregadas de condenação, carregadas de peso. Mas eu quero lembrar você de algo: a palavra evangelho significa boas notícias. A melhor definição de evangelho é notícias que produzem alegria. Você precisa sair daqui melhor do que quando você entrou, ou aquilo que está sendo pregado não é evangelho. Agora, veja bem, queridos, a nossa vida, ela é resultado daquilo que nós cremos. E todo mundo crê de alguma forma, até o diabo crê. Tem gente que crê em ferradura de cavalo, pregada embaixo da porta. Tem gente que crê em pé de coelho. Tem gente que crê em macumba. Tem gente que crê em tudo. Agora, a nossa vida é resultado do que é que nós cremos. Aonde a sua fé está depositada? Aonde você está depositando as suas crenças? A questão não é crer ou não crer, é no que é que você está crendo. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Sabe, queridos, nós podemos tomar a decisão
de crer naquilo que Deus disse, ou tomar a ignorante decisão de acreditar nas mentiras do diabo. Sabia que o diabo, ele lança setas de mentira, sugestões mentirosas na nossa mente. E muitas pessoas acham que o diabo, ele está, aquele bicho vermelho de rabo, tridente e chifre. Mas vou dizer algo para você, basta olhar como foi lá no deserto. Jesus foi tentado com sugestões, se tu és o Filho de Deus, colocando em questão a identidade de filho de Jesus. E é isso que Satanás faz, lançando dúvidas e sugestões. Se você é crente, por que está passando por isso? Se você é crente, por que está passando esses arroxos? E alguns crentes desavisados e fracos começam a dar crédito a isso. Ei, diabo, é só você que me entende mesmo. Glória a Deus por você. Ninguém mais me entende. Aleluia. Sabe, queridos, eu quero dizer algo nessa noite. Tome a decisão certa de crer na coisa certa. O que Deus disse é uma verdade absoluta e imutável, inquestionável. É a viva, eficaz e verdadeira palavra de Deus. Ela não muda. O tempo passa, as pessoas mudam, mas a palavra não muda. Ela é viva, ela é eficaz. Deus vela pela palavra para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso diria e não faria, diz o Senhor. Decida crer na coisa certa. Sabe, queridos, eu quero ler um texto com você, para você entender aonde eu estou querendo chegar aqui. Olha só. Ou nós tomamos a decisão de crer na palavra, ou estaremos vulneráveis às sugestões e setas do diabo. Provérbios capítulo 1, versículo 33. Se você quiser abrir, fique à vontade. Provérbios 1, 33. Diz assim. Você abriu? Mas o que me der ouvidos. Para um pouquinho, olha para cá. Vamos já ler a sequência do texto. Quando ele diz, mas o que me der ouvidos, ele também está dizendo que há alguns que não dão ouvidos. Eu me lembro, queridos, quando eu era pequeno, minha mãe está aí hoje, e ela dizia, Silvinho, ela é italiana, você não me ouve. Eu ouvia, eu só não obedecia, e não dava crédito ao que ela falava algumas vezes, mas eu ouvia. O que esse texto está dizendo é justamente isso. Há alguns que vêm para o culto e ouvem, mas não dão crédito. Há alguns que vêm e ouvem, mas não andam em linha com aquilo que ouviram, e toda a diferença está no que fazemos com aquilo que ouvimos. Aqui está dizendo o seguinte, mas o que me der ouvidos ao que Deus disse, e o que Deus disse está na sua palavra. O que me der ouvidos habitará em segurança e estará tranquilo, sem receio do mal. Que texto glorioso é esse? Aquele que dá ouvidos à voz do Senhor, aquele que dá crédito à sua palavra, aquele que assume a sua palavra como uma verdade superior, este vai habitar em segurança, este vai ficar tranquilo, e este não terá receio do mal, porque ele sabe em quem ele crê, ele sabe que Deus é seu Pai, o dono do ouro, o dono da prata, aquele que criou o céu, aquele que criou a terra, aquele que gerou todas as coisas, ele é simplesmente o meu Pai. Você quer mais o que para ter segurança? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habitar não está falando de um lugar físico. Habitar está falando de uma condição espiritual, de você decidir estar tão conectado com Deus, que a sua palavra vai reger a sua vida. Amém, queridos? Segurança, tranquilidade. E não ter medo de nenhum mal.
resultado de dar crédito ao que Deus disse. Sabe, queridos, o diabo ele só consegue obter vitória na vida daqueles que aceitam as suas sugestões, aceitam as suas setas mentirosas na mente. E uma mentira, uma vez aceita, ela pode se tornar verdade. Ela sempre será uma mentira, mas ela se torna uma verdade na vida daquele que a aceita. Ah, você é um fracasso. Pois não é que eu sou um fracasso mesmo? Tudo que eu faço dá errado. Rapaz, eu nem vou fazer mais nada, porque já que eu fiz deu errado, então se eu fizer vai dar errado, logo não vou fazer nada, eu vou ficar aqui, eu não sou nada, eu não sei porque eu existo. Aceitou. Ou seja, uma mentira, uma seta mentirosa do diabo, aceita na mente, se tornando verdade na vida daquele que aceitou. Mas eu vou dizer algo para você, uma coisa é certa, queridos. O diabo sabe que ele não tem poder para te derrotar. Ele sabe disso. E é por isso que ele vai tentar te enganar. Ei, com esse eu não posso. Eu vou tentar enganá-lo. Ei, fulano aceitou Jesus. Eu não posso mais nada na vida dele. Mas eu posso tentar enganá-lo. Porque se eu enganá-lo, eu posso. Você entendeu? E vou dizer uma coisa para você. Isso não é apenas uma realidade na vida de um membro da igreja, é uma realidade na vida dos líderes da igreja, é uma realidade na minha vida. Ele vai tentar enganar a todos, ele sabe que não pode, mas se ele conseguir enganar, então naquela área que ele enganou, ele pode. Tá tudo bem? Sabe, queridos, nós somos enganados quando nós aceitamos qualquer coisa que seja diferente do que aquilo que está escrito na Bíblia a nosso respeito. Quando aceitamos qualquer coisa diferente do que está aqui, engano chegou. Não, eu não vou ser enganado não, pastor. Se você não ler a Bíblia e não saber da verdade, a mentira vai chegar como sendo verdade para você. Porque o que vai te imunizar da mentira do diabo é uma verdade construída no seu coração. E a verdade só será construída se você meditar nela, ler ela, ouvir ela. Então dentro de você uma estrutura começa a ser construída. E então você pode resistir no dia mal. Porque o dia mal vem para todo, para crente, para não crente, para pastor, para ovelha, vem para todo mundo. A diferença é no que é que você está crendo? Aonde você está depositando a sua confiança? Em quem você está acreditando? Na veracidade da palavra ou nas sugestões do diabo? Sabe, queridos, lembra que eu disse que nós somos enganados quando aceitamos qualquer coisa que seja diferente do que aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Aí engano chega. Mas eu quero te levar a perceber algumas coisas que a Bíblia diz a nosso respeito. Lucas 10, 19, diz o seguinte, diz que o Senhor, Ele já nos deu toda a autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada nos causaria dano. Você não fica feliz de saber disso? Ele já te deu. Você é filho de Deus? Pronto. Se você é filho de Deus, você tem a autoridade do nome de Jesus sobre você. Toda a autoridade. Sobre todo o poder do inimigo. E a Bíblia diz que nada lhe irá causar dano algum. Ai, pastor, eu nem falo o nome diabo lá em casa, porque vai que tem retaliação. Queridos, nada é nada. Nada vai te causar dano. Se você sabe quem você é, o diabo não vai conseguir te enganar daquilo que você não é. Você é filho de Deus, tem a autoridade do nome de Jesus, você tem a palavra que é viva e eficaz. Você tem um Espírito Santo sobre você e dentro de você. Aleluia. João 4,4 diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Sabe o que é no mundo? No mundo tem todas as sutilezas de Satanás tentando te enredar. Ele tem ardis, intentos, planos a seu respeito. Mas nós temos que levantar pela manhã, com o nosso coração cheio de alegria, e dizer: Pai, eu te dou graças, porque
Tu és o maior e tu habitas em mim. E aonde eu vou, tu vai comigo. Quando eu chego, tu chega comigo. Porque tu estás dentro de mim. Queridos, olha só. A Bíblia diz que quando Jesus chegava num determinado lugar, aquela realidade era mudada. Se haviam doentes, eram curados. Se haviam cegos, enxergavam. Surdos, ouviam. Havia escassez, provisão chegava. Jesus mudava a realidade do lugar onde ele estava. A minha pergunta é, onde Jesus está? Diga, dentro de mim. O Espírito do Cristo está dentro de você. João, capítulo 14, diz que a Trindade mora dentro de você. Viremos a Ele e faremos nele morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, por meio do seu Espírito, dentro de você. Oh, me dá poder, me dá poder, me dá poder. Não. Lembra disso, queridos. O maior está em você. O Todo-Poderoso está em você. O Deus que criou o céu e a terra está em você. O Deus que abriu o mar vermelho está em você. O Deus que fez maná cair do céu está em você. O Deus que fez florescer a vara está dentro de você. O Deus que fez cair fogo do céu, que lambeu o sacrifício, a água, tudo. Esse Deus está dentro de você. Elias teve que pedir poder do céu. Você não precisa mais. Porque Deus não te deu espírito de medo, mas espírito de poder está dentro de você. O maior habita em você. Não se intimide diante das circunstâncias. Você acha pouco? Eu vou te dar mais um. Filipenses 4,13 diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A definição de todas é? Ah, mas isso é muito grande. A Bíblia te dá um outro texto para reforçar isso e diz que nada é demasiadamente difícil para Deus. Você acha pouco? A Bíblia diz que tudo é possível que crê. Você acha pouco? A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Você pode tudo. Não na sua força, não na força do seu braço, não no seu próprio entendimento, mas na força daquele que habita em você. Eu posso, diga eu posso. Tudo naquele que me fortalece. Aleluia. Ei, o medo já está a quilômetros daqui. Aleluia. Tem mais. A Bíblia diz em Romanos 8,37 que você é mais do que vencedor. Não é só vencedor, é mais do que vencedor. Mais do que isso. 2 Coríntios 2,14 diz que Deus sempre te conduz em triunfo por meio de Cristo Jesus. Sabe o que é conduzir em triunfo? É te conduzir numa caminhada de vitória constante. Você está no mundo cujas aflições elas tentam te pressionar todos os dias. A Bíblia diz que no mundo nós passaríamos por aflições. Mas eu não sei quanto a você, mas eu estou passando por esse corredor. Eu não estou montando uma casa no meio do corredor. Você entendeu o que eu quis dizer? No mundo nós passamos pelas aflições. Nós não construímos uma casa no meio das aflições. Passamos por elas. Mas quando passamos pelas aflições, a Bíblia diz que Deus, por meio de Cristo Jesus, Ele sempre nos conduz em triunfo, mesmo em meio às aflições. E então se cumpre Salmo 23 que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Ei, quando tu passares pelas águas, elas não irão te submergir. Quando você passar pelo fogo, ele não vai arder em ti. Aleluia. Agora, quando nós ignoramos essas verdades e aceitamos a mentira, a sugestão do diabo de que somos um fracasso, certamente viveremos uma realidade de fracasso, de derrota, de frustração. Sabe, queridos, o diabo ele quer
ele quer de fato nos deixar ansiosos e com medo do nosso futuro, sabe por quê? Pelo simples fato de que ele sabe que o futuro dele é que não é bom. E ele quer nos intimidar do nosso futuro, sabendo que ele sabe que o nosso é bom e o dele é ruim. Mas ele só consegue nos conduzir para um futuro ruim se a gente aceitar. O futuro dele está decretado. Olha só, Provérbios 24, 20 diz o seguinte, apenas ouça. Diz que o diabo não terá um bom futuro. Nós lemos um outro versículo que diz que nós teríamos um bom futuro e a nossa esperança não seria frustrada. Quem vai ter um bom futuro? Mas esse texto que eu acabei de ler, de Provérbios 24, 20, diz que o diabo ele não terá um bom futuro. Sabe por quê? Porque Apocalipse diz que o futuro do diabo e seus demônios será no lago que arde, com fogo e enxofre. Esse é o futuro dele. Quando o diabo quiser intimidar você, lançar preocupação, ansiedade, lembra ele, ei, diabo, você chegou tarde. Eu estava no culto do dia 1º de outubro, lá no Verbo da Vida. E eu aprendi que eu terei um bom futuro, mas você não, você terá um péssimo futuro. O seu futuro é no lago que arde com fogo e enxofre. Eu estou de boa, você está lascado. Aleluia. Agora, é claro que enquanto estivermos nesse mundo, nós ainda temos que lidar com o diabo. Porque lemos que ele é o nosso adversário. O diabo é o nosso adversário. O primeiro texto que nós lemos relata isso. E temos que lidar com ele. Mas Tiago 4,7 nos ensina como lidar com o diabo. E diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus. Abra comigo. Abra comigo. Esse texto é muito poderoso. Tiago capítulo 4, versículo 7. Vai nos ensinar como lidar com o diabo. Você não precisa fazer a corrente das 7 sexta-feira de oração forte. Você só precisa crer. Amém? Você não precisa andar pelo caminho do sal grosso. Você só precisa crer. Amém? Dá um glória, gente. Aleluia. Tiago capítulo 4, versículo 7. Ele nos ensina como lidar com o diabo. Olha que texto glorioso, ele diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem gente fugindo do diabo, mas a Bíblia diz que o diabo que foge de nós. A palavra fugirá de vós aqui, quando nós vamos estudar esse texto de uma forma mais profunda, diz o seguinte: se sujeite a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir atemorizado de vós. Tem gente com medo, enquanto a Bíblia diz que é o diabo que tem que ficar com medo. Um crente que sabe quem é, deixa o diabo com medo. Mas um crente que não sabe quem é, o diabo deixa ele com medo. Olha só: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, eu vou explicar para você por que é que tem muito crente derrotado, porque esse versículo ensina isso. Muitos são derrotados porque inverteram a ordem. Eles resistem a Deus e se sujeitam ao diabo. O texto diz: sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo e o diabo vai fugir. Muitos crentes vivem em derrota, por quê? Porque resistem a Deus e se sujeitam ao diabo. Como assim? Olha só, se sujeitar a Deus é não quebrar princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Eu não tenho como me sujeitar a Deus não me sujeitando à palavra. Se a palavra diz: aquele que mentia não minta mais, logo eu não minto mais, e não mentindo estou me sujeitando a Deus. Efésios 4, 25 a 28 diz isso. Aquele que roubava não roube mais, então eu deixo de roubar e com isso eu estou me sujeitando a Deus. Ah, pastor, mas eu não roubo. Se você sai 5 minutos antes do seu trabalho e bate, sem bater o ponto e cobra lá depois, está roubando. Está tudo bem? Você vai me amando aí, vai dar tudo certo. Aqui está dizendo: aquele que mentia não minta, aquele que roubava não roube. Mas não é só isso. Quando quebramos princípios, nós não estamos nos sujeitando a Deus. A Bíblia diz: não deixeis de congregar como é costume de alguns. Congregar é um princípio, que bom que você está aqui. A Bíblia diz que nós devemos andar em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sabe que esse é um princípio.
Andar em santidade é um princípio. Quando eu quebro esses princípios, eu não estou me sujeitando a Deus. Pelo contrário, eu estou me sujeitando ao diabo. Então isso explica porque muitos crentes vivem em derrota. Porque eles estão resistindo a Deus e se sujeitando ao diabo pela quebra de princípios. Agora, veja bem, queridos. 1 João 5,18. Eu já estou quase finalizando, mas eu quero ainda citar alguns textos para dar mais clareza ainda. Você nunca mais vai ser intimidado pelas mentiras do diabo. Você nunca mais vai ser parado pelas circunstâncias. Porque eu tenho plena convicção que nessa noite você descobriu quem você é em Cristo Jesus. Amém? Mas quando nós tratamos essas coisas com displicência, facilmente nós somos engodados, enredados. O diabo passa uma rasteira em nós, porque ele está arquitetando coisas, planejando coisas, esperando, procurando alguém que possa tragar. E é por isso que aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo... 1 João, capítulo 5, versículo 18, diz que aquele que é nascido de Deus e se guarda o maligno não toca. 1 João 5, 18 diz isso. Deixa-me explicar isso para você. Quem é nascido de Deus aqui? Acabamos de cantar, né? Eu sou filho de Deus. Mas esse texto não está dizendo que aquele que é nascido de Deus o maligno não toca. Fato é que tem muito crente que nasceu de Deus, nasceu de novo, e o diabo está fazendo festa nele e na família. Esse texto ele diz o seguinte, que aquele que é nascido de Deus e se guarda, existe uma versão que diz Deus o guarda, mas essa versão ela não está em linha com os originais. Aquele que é nascido de Deus e se guarda, essa é a versão mais certa. Ou seja, se guarda de quebrar princípios, se guarda de andar no erro, se guarda de não se submeter à palavra, ele se guarda de andar no pecado, ele se guarda de não andar em santidade, ele se guarda de coisas erradas. Aquele que é nascido de Deus e se protege, e se guarda andando de forma agradável a Deus, este o maligno não toca. Ou seja, quem é que o maligno não toca? Quem está guardado pelo Senhor. Quem anda dentro do princípio da palavra de Deus. É como se ele criasse em volta dele um ambiente de blindagem contra os ataques de Satanás, porque ele está vivendo de forma agradável ao Senhor. Ele é nascido de Deus, ele se guarda, o maligno não pode tocá-lo. Por quê? Porque as portas estão fechadas, as janelas estão fechadas, e ele está protegido na sombra do esconderijo do Altíssimo. Amém, queridos? Aleluia. Agora, veja bem. Nós não negamos a realidade de que de fato temos um adversário. Nós somos uma igreja equilibrada. Agora, nós o resistimos, porque a Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, andando na prática da palavra. Resistimos ao diabo, mas como é que vamos resistir ao diabo? A Bíblia deixa muito claro que nós resistimos ao diabo permanecendo em fé. O texto que nós lemos de 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, diz que nós devemos resistir ao diabo. Agora, isso só é possível permanecendo em fé, e a nossa fé, ela deve ter como base a palavra de Deus, ou seja, nós baseamos a nossa fé naquilo que Jesus já fez por nós. Não é naquilo que Jesus vai fazer, é naquilo que Jesus já fez. Está comigo? A sua fé não deve ser baseada na fé do seu pastor, na fé do seu líder. A sua fé deve ser baseada naquilo que Deus disse, na sua palavra, a seu respeito. A sua fé deve ser baseada naquilo que Jesus fez por você. Porque o que Ele fez está feito, é um fato, e contra fatos não há argumentos. Amém, queridos? Então, a nossa fé, ela deve estar baseada justamente naquilo que Cristo fez por nós. Né? E quando Deus nos deu a Cristo, João 3,16 não diz isso? Que Ele nos amou tanto que deu. Como foi que Deus expressou seu amor por nós? Diga, dando. O nosso Pai expressou o amor por nós. Como nós expressamos o nosso amor ao nosso Pai? Pronto. Agora, veja bem. A Bíblia diz que Deus nos deu a Cristo. Mas quando Cristo nos foi dado tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. Há uma música que nós cantamos que diz que é direito nosso, é nossa. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa. Porque quando Deus nos deu a Cristo, tudo que Ele conquistou na cruz, nos foi dado juntamente com Ele. Romanos capítulo 8, 31 e 32 diz o seguinte:
Se Deus é por nós. Mas o texto continua e diz o seguinte: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? É junto com Cristo, não é separado de Cristo. Quando você tem Cristo, você tem tudo. E é por isso que todos os textos que eu falei aqui estão vinculados à pessoa de Jesus. O evangelho é cristocêntrico. Nele podemos todas as coisas. Nele nós andamos em vitória. Nele nós somos conduzidos em triunfo. Nele nós recebemos todas as coisas. Porque aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de mim, como não nos daria juntamente com ele todas as coisas? Sabe qual é a definição de todas na Bíblia? Todas. Tudo que você precisa já te foi dado. Mas como eu não tenho ainda, pastor? Não, você só tem, você só não tomou posse. Porque você só toma posse pela fé. A fé te dá acesso a essas coisas. Amém, queridos? Eu quero finalizar lendo 2 textos com você. 2 Coríntios capítulo 8. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 8. Se o pessoal da música querer subir, pode vir. Venham para cá. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Para um pouquinho, olha aqui. Pois conheceis, sabe, queridos, nós precisamos conhecer a graça de Deus. É necessário que conheçamos a graça de Deus. Graça é muito mais do que favor imerecido. Graça é a habilidade de Deus que nos dá condições de fazer o que não poderíamos fazer. Isso é graça. E não custou nada, porque o próprio nome diz graça, é de graça. Não é pelo que você faz, é por aquilo que Cristo fez. Amém? Então esse texto vem dizendo: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, diga sendo rico. Eu não sei quanto a você, mas eu me lembro que eu cantava quando eu era criança, aquela musiquinha: pobre menino, nasceu em Belém. Quem cantou essa música já alguma vez? Rapaz, eu não sei de onde é que tiraram uma da Bíblia que não foi. A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia cita alguns textos que ele não tinha do rico na cabeça, mas não diz que é porque os seus pais não tinham dinheiro para pagar a hospedagem, é porque não tinha lugar. Se quer saber mais sobre isso, faça o mesmo. Matrículas abertas. Já vamos falar sobre isso. A diretora já estava fazendo marketing gospel. Mas olha só, aqui está dizendo, sendo rico. Por que ele era rico? É porque ele tinha bolsa cheia de dinheiro? Não, é porque ele tinha uma mentalidade próspera. Jesus era rico porque a sua mente era próspera, as suas atitudes eram prósperas, ele não mesquinhava nada, ele era um homem que sabia quem ele era, filho de Deus, e dava graças ainda quando havia pouco, e na sua gratidão pelo pouco sobrava. Sabe o que é isso? Isso é prosperidade, isso é riqueza. Às vezes ele não tinha dinheiro, mas não, vai ali, tem um peixe ali que tem dinheiro, pega lá. Sabe o que é isso? É uma mente próspera. É alguém que entendia quem ele era. É alguém que entendia que ele era filho do Deus que criou o céu, criou a terra. E que ele não seria desamparado, não mendigaria o pão. Estava nele. Então aqui está dizendo, acompanha comigo. Sendo rico, por amor de vós, ele se fez pobre. Ei, se ele se fez pobre é porque antes ele não era. Você pode se fazer algo que antes você não era. Ele era rico e ele se fez pobre. Agora, eu quero trazer um equilíbrio aqui. Riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Porque tem gente que é tão miserável que só tem dinheiro. É uma condição de vida. É um estilo de vida. Ele sendo rico, por amor de nós, ele se fez pobre, ou seja, ele nos substituiu, ele assumiu a nossa pobreza, para que nós pudéssemos assumir a sua condição. Qual era a condição dele?
O pessoal é tímido em falar essas coisas. Qual era a condição de Jesus antes? Ele assumiu a nossa pobreza para que nós assumíssemos a sua. Aqui está escrito: por amor de vós ele se fez pobre, para que, ou seja, tinha um propósito, para que pela sua pobreza, que ele assumiu, fosseis enriquecidos. A palavra enriquecidos aqui significa amplamente supridos, sem ter falta de nada. E é por isso que Filipenses 4,19 diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá cada uma das vossas necessidades. Não é segundo a sua riqueza, é segundo a sua riqueza. Se você entender isso, já era. Diga, o meu Deus. É o seu Deus. O meu Deus, segundo a sua riqueza. Não é segundo o seu talento. Não é segundo a sua riqueza. Não é segundo a sua condição. É segundo a sua riqueza. Suprirá cada uma das nossas necessidades. Porque Ele é o nosso pastor e nada nos falta. 1 Pedro 2,24. Eu estou trazendo aqui, queridos, alguns conceitos para você entender o que Cristo fez naquela cruz por mim e por você. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Diz assim: levando Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro. Você tem dúvida que Jesus levou os nossos pecados? Ninguém tem dúvida que Ele levou os nossos pecados. É interessante isso. Qualquer pessoa que você fala, Jesus levou os pecados? Sim, Jesus levou os pecados. Mas a mesma Bíblia que diz que Jesus levou os pecados, também diz que Ele levou toda a miséria e toda a doença. Está na mesma Bíblia. E lá em Isaías 53, está no mesmo texto, inclusive. Diz o seguinte: levando Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, aqui fala do propósito, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Ei, você morreu para o pecado, querido. Diga, eu morri para o pecado. Esse texto está dizendo que Jesus, Ele levou o seu pecado para que você morresse para o pecado. Para que morto para o pecado você pudesse viver para a justiça. E o texto continua e diz: e pelas suas feridas fostes sarados. Sabe, queridos, fostes está falando do passado. Não diz será sarado, diz que você já foi. Você não será, você já foi. Não é algo que está por vir. Já veio. Está no passado, já é um fato. Você já foi. Agora, tudo que nós falamos aqui, de um Jesus que veio para nos dar a solução de uma vida tão miserável, sem sentido, vazia. Uma vida de opressões, uma vida de medos, uma vida de doenças, de pecados, uma vida de miséria. Jesus, Ele veio para resolver um problema. Adão criou um problema. Ele desobedeceu e a maldição entrou na terra por causa da desobediência de Adão. Mas a Bíblia diz em Filipenses que Jesus, Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. E pela alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz. O que significa que Jesus, Ele veio para resolver os problemas que Adão criou. Mas Ele resolveu de uma vez por todas. Assumiu sobre Ele todo o pecado, toda a doença, toda a miséria. Mas se Jesus, Ele veio para resolver esse problema, por que é que muitas vezes nós continuamos passando por esses problemas? Só tem duas situações que podem nos fazer viver esse tipo de problema. Ou nós não temos Jesus na nossa vida, ou temos Ele e somos apenas ouvintes e não praticantes da palavra. Agora, a única maneira de viver essa realidade é aceitando aquilo que Jesus mesmo disse acerca dele mesmo.
Jesus diz em João 10, 9, ele diz o seguinte, não precisa abrir, eu vou ler para você. Na verdade eu vou parafrasear. Jesus ele se apresenta e ele diz, eu sou a porta. Rapaz, Jesus era tão esquisito. Não, pensa, não, querido, raciocina comigo. Ele podia dizer, eu sou filho de Deus. Eu sou o Messias, eu sou o Yeshua HaMashiach, o ungido de Deus, o filho do Deus vivo. Não, ele diz, eu sou a porta. Rapaz, eu fico imaginando, será que ele tinha aparência de porta? É claro que não. Jesus ele estava querendo dizer algo com isso. Ele disse, eu sou a porta e quem entrar por mim será salvo. E salvação implica em bem-aventurança. Quem entrar por essa porta, eu sou a porta, e quem entrar por mim vai alcançar a salvação, e por meio da salvação vai alcançar a provisão, vai alcançar o perdão, vai alcançar a saúde, vai ser livrado de toda miséria, de toda condenação. Tudo que você precisa é entrar pela porta, e eu sou a porta, disse Jesus. Entra por mim, eu sou a porta. Sabe, queridos, imagina, olha para cá, imagina que você está indo para sua casa de noite, sozinho, só você, meia-noite, 1h da manhã, as ruas estão vazias, e você está caminhando para sua casa, de a pé, e aí você só ouve o barulho do seu sapato, no chão. Daqui a pouco você começa a perceber um outro barulho que está te acompanhando. Aí você olha para trás e tem alguém que está seguindo você. E você percebe quando alguém está querendo ir atrás de você para te causar um dano. Mas você está se aproximando da sua casa. E aquela pessoa, e aí você aperta o passo. E aquela pessoa aperta o passo. E você dá aquelas olhadinhas para trás para não fazer de conta que você já viu que ela está seguindo, mas você dá uma olhada e ela continua te seguindo. E aí você dobra a esquina, dobrou, aí daqui a pouco você dobrou também. Mas aí você avista o portão da sua casa. E então, a pessoa está vindo e você entrou, fechou a porta, e então você diz, ufa, escapei dessa. Você imaginou a cena? Pronto, é exatamente assim. Nós estamos andando por um mundo onde Satanás está ao derredor esperando alguém que possa tragar. Estamos andando e ele está nos perseguindo. Mas Jesus disse, ei, eu sou a porta e eu nem estou distante, eu estou aqui. Se você entrar por mim, ei, você habitará seguro. Porque eu te cobrirei com as minhas asas e você estarás seguro. Sabe o que é aceitar Jesus? É dizer, ufa. Não é peso, não é aceitar Jesus não é aceitar religião, não é virar evangélico. Aceitar Jesus é poder dizer, ufa. Estou seguro. Queria que você fechasse seus olhos agora, todos.